Vamos lá, então, falar um pouquinho. Vou fazer aqui uma masterclass sobre o poder dos salmos. E essa vai ser uma masterclass exatamente para abrir. Eu fiz um outro vídeo convidando vocês, e essa é uma masterclass que eu vou abrir essa semana dos salmos, preparar vocês para o que vem por aí, para vocês entenderem como, de maneira simples, fácil, prática, pouquinhos minutinhos por dia, você pode ter um resultado terapêutico enorme que vai fazer você caminhar na direção dessa tão buscada, tão esperada, tão procurada espiritualidade. Então vamos lá. O que é o poder dos salmos? Como é que a gente usa os salmos para blindar, né, a nossa conexão interior, para fazer esse tratamento, né, desconectar todas essas mazelas da alma e tirar isso do meio, porque a gente não consegue chegar nesse vínculo espiritual se esse cano que liga a gente ao algo maior, né, liga a gente a essa fonte, né, enfim, essa unidade que a gente tanto busca, né, que é o que causa essa sensação de buraco aqui dentro, esse cano, esse canal, seja lá como você queira chamar, tem alguma coisa que entope ele. Essa coisa chama-se alma, chama-se soma, chama-se psique, chama-se mente, dependendo da linha que você estude, tem um nome diferente. Então, eu, como sou uma psicanalista e trabalho muito com isso, eu chamo muito de alma e psique, tá? Mas soma, mente, quando eu estou trabalhando com a linha mais de meditação, mais védica, né, lá do Oriente, eu geralmente chamo de mente, né? Então, a gente trabalha com mente, com ego, tudo é a mesma coisa, né, gente? Tá tudo no mesmo balaio. Então, o que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai falar um pouquinho esse poder que os salmos têm. Muita gente conhece os salmos por ouvir falar, mas não tem a menor intimidade. Às vezes tentou ler, nossa, é um português assim coloquial, antigo, não entendo muito o que tem ali. E é exatamente aí que está o X da questão. A gente tem esse bloqueio, que é exatamente para não acessar o que precisa ser acessado. Então, primeira coisa, né? Se você não sabe o poder dos salmos, terá uma semana agora para descobrir. Então a gente vai ter segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então vão ser 5 salmos. E esses 5 salmos eu vou explicar para vocês como vocês usam isso, entendem, captam essa mensagem terapêutica deles, tá? Se você ainda não conhece, vai descobrir. E se ainda não explorou, vai começar a nadar de braçada nesse oceano, tá? Então, a única coisa que eu te peço é participe, tá? Esta semana especificamente, ela vai ser gratuita, ela vai acontecer exclusivamente dentro da comunidade do Instagram. Então, todos os dias vai ter lá, não é uma coisa que vai ficar gravada para vocês, isso vai ficar dentro da comunidade, para as pessoas que já participam e pagam por isso, tá? Então, vocês estão tendo uma oportunidade de ter esse acesso gratuito, mas o compromisso de vocês é participar a cada dia. Não vai ficar gravado, não vou repetir, vocês não vão poder ficar, daqui a 3 meses eu volto lá para ver, não. Você acompanha, ou então vai perder essa oportunidade, tá bem? Então, os salmos, eles são mais do que orações bonitas, né? Eles são... A gente poderia dizer que os salmos são um mapa, né? Sabe o GPS, quando você abre ali o Google Maps, não tem o traçadinho, se você botar o endereço? Então, os salmos, eles fazem isso. Você tem uma sensação, você tem um sentimento, né? E o salmo, ele faz aquele mapeamento de como você atravessa isso, tá? Para a gente começar a esclarecer o que é. E durante séculos, milênios, os salmos, eles falaram daquilo que é universal. Você acha que essa angústia que você sente, esse travamento, esse vazio, esse buraco, essa sensação de às vezes estar desconectada, de não achar teu propósito, não achar o porquê na vida, ou às vezes você está super conectada, super bem, super encaixada, e isso osciláveis, a gente acha às vezes que só acontece com a gente. Não, minha gente. Isso é universal, todo mundo sente isso. Só que a maioria das pessoas não sabe nem nomear.
não sabe nomear, não sabe elaborar. Então, olha, dor, medo, rejeição, alegria, esperança, fé, propósito, tudo isso são dores, são sintomas universais, todo mundo sente isso, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês aqui como é que eles podem ser usados como ferramenta de blindagem espiritual e também terapeuticamente para trazer um equilíbrio emocional. Então, agora vai ser nosso foco isso, né? Primeira coisa, eu vou dar um contexto para vocês, né, da história dos salmos, né? O que são os salmos? Porque se você não entender de onde eles vêm, para que eles foram criados, para que eles servem, é muito difícil a gente pegar e aplicar, certo? Então, primeiro, os salmos no Antigo Testamento, eles estão lá no Antigo Testamento, na Torá, né? Chame como você quiser, Pentateuco, tem vários nomes para isso, né? Mas antes deles serem religiosos, que essa coisa de religião aconteceu muito posterior a todos esses ensinamentos, né? Eles foram culturais. Então os salmos, eles tinham um viés cultural, eram cânticos, eram canções, eram poesias. Eles não eram uma Bíblia dentro de uma igreja numa linha X, Y, Z, que é a certa que é errada. Não era assim que os salmos funcionavam. Isso é uma vertente um pouco mais moderna, tá? Onde se encaixou e tomou-se como religioso aquilo ali. Antigamente não era assim, tá? E é para esse viés que a gente vai voltar, para esse lugar onde os salmos é uma questão cultural, é um presente para a humanidade, não uma questão religiosa, né? Uma questão dogmática, ok? Então, os salmos eles foram compostos, né, ao longo de mais de 1000 anos. Se a gente for pegar o histórico, né, de todos os cânticos, são os salmos, né, eles foram escritos por pessoas diferentes, né? Eles fazem, muitos deles foram os patriarcas, foram essas pessoas, né, que marcaram a história, né, do cristianismo e tudo mais, e outros não, é herança de família, né? Então tinha vários. Se a gente olhar, tem alguns atribuídos a Davi, a Sef, Salomão, Moisés e algumas famílias na época, né? Famílias que tinham nome e tradição. Então é uma coisa interessante isso, né? Que a gente acha que todos vieram. Por exemplo, eu já ouvi gente falando assim: ah, quem escreveu o Salmo foi o rei Davi. Nem todos. Tá? Ele usava bastante os salmos, mas quando ele se entendeu, pô, gente, já existiam os salmos. Ele escreveu alguns realmente, mas a maioria já existia, tá? Então, cuidado com o exagero e com essas informações rasas e baratas que a gente acha por aí, tá? Então, continuando, os salmos não nasceram em templos. Os salmos, eles são contextos criados numa vida real, de uma pessoa como eu, como você. Tá? Então não foi o rei Davi sentado no seu magnífico trono, depois de ganhar todas as batalhas do mundo, trazer a paz para o mundo, é que ele escreveu. O Salomão, quando era o homem mais rico do mundo, construiu aquele belo templo para Deus. Não foi assim, tá? O Salmo foi escrito por uma pessoa que estava em sofrimento, por uma pessoa que estava em alegria, em glória, em júbilo, por pessoas normais, aleatórias e normais que criaram essa conexão com o divino e que souberam expressar isso de alguma maneira, tá bom? Então, eles foram criados, olha, no meio do campo, por pastores simples. Eles foram criados por pessoas na guerra, em vitórias ou derrotas em guerras, na época, tudo era na força da espada, né? Em momentos de perdas, de dor, de solidão, de medo, de incompletude, de separatividade, se sentindo desconectado dessa força maior, tá? Então, eles foram criados em todos esses contextos, né? E é exatamente por isso que até hoje eles falam com qualquer pessoa, seja eu, seja você, qualquer um de nós. Então, os salmos, eles não são uma oração, ou só uma oração. Os salmos é arte. Os salmos é emoção organizada. Os salmos é espiritualidade vivida na prática. E é isso que nós vamos fazer esta semana. E você está convidadíssimo.